Mais de 50% das mulheres trans fazem hormonoterapia de forma caseira, enfrentando riscos como transtornos mentais e emocionais. E o pior é que a maioria delas não tem nem consciência. Está na hora das trans terem mais responsabilidade com o tratamento hormonal e começarem a fazer de forma séria com um especialista da área. Esse simples cuidado pode salvar a sua vida. Bem-vindo a todos! Eu me chamo Ashley, sou uma mulher trans e nesse canal eu compartilho minhas vivências e experiências de vida, sempre sem tabu, com o único intuito de ajudar outras pessoas, sejam elas mulheres trans ou não. Hoje vamos falar de hormonioterapia. Vamos falar dos efeitos físicos, psicológicos, emocionais e comportamentais causados pelos hormônios. Mas não vou falar de forma biologicamente correta, não. Já aproveito para deixar bem claro que eu não sou endocrinologista, nem estou fazendo apologia ao uso de hormônios. Simplesmente eu me sinto à vontade para falar do assunto por ser uma mulher trans que já faz a sua hormonioterapia há mais de 25 anos, quase 3 décadas. Também não sou a dona da verdade, apenas vou relatar minhas experiências pessoais, porque eu gostaria muito de ter tido esse tipo de conteúdo informativo na minha época. E também porque já perdi algumas amigas queridas por conta da falta de consciência sobre as consequências hormonais. Claro que em alguns casos haviam outras camadas envolvidas. Então, em memória dessas amigas, eu decidi falar um pouco sobre esse assunto, para tentar ajudar alguém com minhas experiências, algo que na época eu não tive para tentar ajudá-las. Então, se você faz hormonioterapia de forma caseira, sem acompanhamento de um especialista, ou se você tem curiosidade sobre esse assunto delicado, fique até o final, pois vou compartilhar muitas dicas para você. Comecei a minha hormonioterapia de forma caseira muito cedo, aos 13 para 14 anos, coisa que não recomendo. Na verdade, tenho até vergonha de falar sobre isso, porque podemos ter inúmeras complicações, até mesmo no crescimento e no desenvolvimento ósseo. Não me peguem como modelo. Mas obtive rapidamente os resultados e os atributos femininos que tanto almejamos, né? No caso, uma silhueta feminina, uma face feminina, voz e etc. Rapidamente eu passei de um menino para uma adolescente trans. E só foi aos 18 anos, já aqui na Europa, que fui procurar ajuda de um profissional da área. No caso, um endocrinologista. Logo constatei que não era fácil encontrar um especialista em transgênero. Acredito que mesmo hoje em dia ainda seja difícil encontrar um especialista em transgênero. Mas com determinação na época, eu encontrei. E falando com o meu endócrino, na época, sobre as minhas mudanças no meu humor, algumas confusões emocionais, fui aconselhada pelo mesmo a procurar um especialista da saúde mental, para ter ajuda e tentar ter uma vida um pouco mais equilibrada emocionalmente falando. E realmente me ajudou muito a me conhecer um pouco mais, minhas emoções, me entender e me aceitar mais como pessoa trans. E a não me preocupar tanto com os outros, com o olhar estranho do outro, os julgamentos e etc. Eu gostei tanto que me despertou um interesse pela psicologia. Fui ler, estudar, procurar mais informações. Desde então, sou apaixonada pela psicologia e neurociência. Mas não é o assunto de hoje. Meu maior desafio foi quando eu fiz a minha primeira, única e longa pausa com os hormônios. Sabe, na época do Covid-19? Os hospitais, laboratórios e centros para exame aqui na França, acredito que em muitos lugares do mundo todo, né? Ficaram saturados. Aquele caos e medo do vírus contribuíram muito para eu fazer essa pausa com os hormônios. Porque tudo que era julgado não urgente e nem muito grave foi
sendo empurrado com a barriga, né? Era a primeira vez que estávamos vivendo aquela situação, uma pandemia mundial, né? Um confinamento obrigatório aqui na Europa. Me deixou muito assustada e com muito medo. E, é claro, um pouco de safadeza minha também, né? Então, eu parei um grande período com os hormônios. E demorou menos de um ano até eu começar a perceber algumas consequências físicas e estéticas. Exemplo, crescimento dos pelos no corpo, muito mais rápido e muito mais grossos. Uma grande performance muscular, com mais força na academia. Era uma fase que eu estava bem marombeira, sabe? Me sentindo a Graciane Barbosa do universo trans. E alterações também, na pele, nos cabelos. A minha voz, percebi que ela ficou muito mais grave e, para falar a verdade, até hoje, isso não foi revertido. Alguns traços faciais. Senti que fui perdendo massa no rosto. Aí você poderia dizer, mas a idade chega para todo mundo, né, Ashley? Sim, gente, mas não estou falando de envelhecer, e sim da regressão da feminilidade. E eu senti uma regressão da feminilidade. E na verdade nunca me falaram muito sobre isso, que existia de fato uma regressão. Algumas vezes eu sentia a sensação, sabe, eu tinha a sensação de que as pessoas me olhavam mais. Meio que eu assustava as criancinhas na rua. E para mim, que sempre tive passabilidade, era nova aquela situação. Pode ter sido coisa da minha cabeça? Pode, mas eu estou relatando as minhas percepções na época, tá? Mas até aí, tudo bem. Eu fui camuflando mesmo, dando uns truques na regressão da feminilidade. Com os procedimentos estéticos, né? Umas injeções de ácido hialurônico daqui, dali, um botox. E até acredito que na tentativa incessante de camuflar os traços masculinos, eu exagerei em algum momento. Eu também tinha o libido muito forte. Vontade de transar o tempo todo. Interessante para as meninas, né, que monetizam. Mas atenção para não cair na armadilha de querer, né, ser uma máquina de sexo e colocar a sua identidade de gênero, né, em risco. Alegando, quando eu tomo hormônio feminino, eu não consigo trabalhar. Principalmente as meninas que não são redesignadas e que preferem ser ativas. Mas quando os efeitos passaram também para o psicológico, aí eu fiz mais atenção. A luz acendeu, sabe? A primeira coisa que eu percebi foi a qualidade do sono. Já no primeiro ano sem hormônio. Depois veio a baixa vaidade. Além disso, eu desenvolvi complexos que eu não tinha antes. Tipo inseguranças como mulher trans mesmo. Eu ainda me sentia bonita por conta dos procedimentos estéticos, mas eu não me sentia feminina, sabe? E para mim, beleza e feminilidade são duas coisas bem diferentes. A sensação era que a minha maravilhosa performance era só sexual e muscular. Porque no cotidiano eu me sentia um pouco sem energia para, sabe, as tarefas do dia a dia. Acho que eu gastava toda a minha energia com o sexo, né? Também senti que perdi aquela capacidade de fazer multitarefas. Não sei se vocês vão me entender. Exemplo, eu estou mandando uma mensagem, ao mesmo tempo estou falando com uma amiga, né? De olho na televisão, de olho também na panela que está no fogo e calculando quanto tempo vou levar para chegar na minha manicure. Tudo isso ao mesmo tempo. E só tive a consciência que tinha essa capacidade quando eu a perdi, porque sempre é tive. Cientificamente eu não vou conseguir explicar, tá? Eu também percebi que fui perdendo alguns estímulos. E detalhe, tudo isso levando um estilo de vida super saudável. Eu me alimento super bem, com uma dieta variada.
Faço suplementações de vitaminas, minerais, aminoácidos, tudo receitado pela minha nutricionista, tá? Detalhe, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso nenhuma outra substância ilícita. Faço atividades físicas com bastante frequência e ainda tenho um hobby esportivo, que é patinar, e pratico sempre. E aí foi quando eu, conversando com a minha terapeuta, chegamos à conclusão de que eu precisava procurar um meu endócrino urgente. E eu confesso que coloquei na balança. De um lado estava o meu desempenho sexual e a minha performance na academia. Do outro lado, eu entendi que o meu compromisso comigo como mulher trans era a minha feminilidade. Que eu sempre tive, sempre amei, sempre foi muito importante para mim e que eu estava perdendo. Aí eu me questionei. Eu estou feliz? E a resposta foi não. Eu não estava feliz. E rapidamente marquei a minha consulta com o meu médico e recomecei a minha hormonioterapia com mais responsabilidade do que nunca. E é claro, algumas semanas depois, a qualidade do sono foi voltando. E quando o sono melhora, né? Tudo começa a melhorar. Minhas emoções, a minha vaidade feminina, minha confiança como mulher, tudo voltando, sabe, ao normal. Confesso que nem tudo, né? A minha voz ainda continua bem grave, né? Mas está tudo bem. O importante é que hoje eu me sinto feliz. Eu consegui reverter boa parte dos efeitos e recuperar a minha qualidade de vida com acompanhamento médico. Mas nem todo mundo tem o mesmo desfecho. Infelizmente, quero compartilhar com vocês uma história muito triste de uma amiga que não teve a mesma consciência. Uma experiência muito triste para mim foi de uma amiga querida. Ela se chamava Dalila de Oliveira. Ela já era uma mulher trans lindíssima, né? Mas queria ficar mais feminina. Então ela começou a tomar hormônios de forma descontrolada, em doses altíssimas. Eu e todas as outras amigas ficávamos chocadas. Tentávamos conscientizá-la, mas ela começou a se afastar, a ter comportamentos agressivos, estranhos. A convivência ficou muito difícil. Infelizmente, por conta dos transtornos e agressividade, Dalila acabou sendo presa. E alguns dias depois, tirou a própria vida dentro do presídio. Foi um choque para todos nós. Amigas, familiares. Dalila era uma pessoa alegre, próspera, lindíssima, sempre realizando todos os seus sonhos. Era uma boa filha, uma irmã generosa e uma amiga gostosa de se ter por perto. Nunca passou pela cabeça das pessoas que a conhecia que ela pudesse ter um final tão triste como teve. Dalila tinha tudo para estar aqui, viva e plena. Ela só não tinha a consciência de cuidar com profissionais da parte hormonal e mental. Provavelmente esses dois especialistas juntos, teriam salvado sua vida. O que eu estou querendo dizer com a história da Dalila? Hormônio é coisa séria. E tanto o excesso quanto a falta podem trazer problemas graves de saúde. Se você é uma mulher trans ou não e resolveu parar sua terapia hormonal, independente do motivo, vá procurar um especialista. Ou se você conhece alguém que está passando pela mesma situação, dê um toque, tente ajudar de alguma forma para que a gente não tenha mais que perder outras irmãs trans, outras Dalila, dessa forma tão triste. Eu gostaria muito de ter tido mais consciência e experiência na época, para ter insistido mais com algumas de minhas amigas. É importante também conciliar o tratamento hormonal
com acompanhamento psicológico. Cuidar da saúde mental deveria ser uma prioridade para todo mundo, principalmente para nós que fizemos uma transição, né? E usamos hormônios para tal. E se você também tem algum desses sintomas que relatei aqui, esse cuidado é uma prova de amor. Se você adicionar a isso uma rotina de atividade física e uma alimentação saudável, os benefícios são ainda maiores. Moral da história: você precisa estar feliz consigo mesmo, independente da taxa hormonal. Mas é importante ter consciência de que os hormônios influenciam não apenas no físico, mas também no psicológico e emocional. Por isso, trate a sua hormonoterapia com a seriedade que ela merece. Muito obrigada para você que chegou até aqui. Espero que meu relato ajude alguém. Se gostou do conteúdo, me siga para mais vídeos como esse. E dar uma moralzinha para a gatinha aqui, né? Um beijo de estradiol para você que está precisando. Gente, será que eu lembrei de tomar o meu hormônio ontem à noite? A louca. Claro que sim, gente, ó. Eu coloco no telefone, no lembrete, no telefone para não esquecer. Faço isso de maneira séria. Faça você também.